Fala pessoal aqui do canal Informações Cripto, tamo junto, galera aqui do canal VIP, tá? Esse vídeo vai ser exclusivo aí para vocês, então já vou deixar para vocês curtirem, se inscreverem e ativar o sininho das notificações. Pessoal, segue a gente também lá no Instagram, tá? Não esquece de se inscrever lá no Instagram e seguir a gente também para vocês poder tá visualizando aí esse conteúdo que eu passo lá todo dia também nos stories, tá? Tem muita pouca gente aqui do grupo que segue a gente lá no Instagram. Agora eu vou passar uma atualização aqui um pouco mais longa do Bitcoin, ó. Também temos aqui, ó, uma formação, ó, tá? De divergência gráfica, tá? Então fiquem atentos nessas regiões, ó, porque a gente tem aqui no Bitcoin, ó, um fundo, tá, descendente, e aqui também, ó, no MACD, um fundo ascendente, tá? Então isso pode ser uma divergência aí de tendência bullish, tá? Eu acho ainda que o Bitcoin ele está dentro de um canal lateral, como eu já vim comentando aí nos nossos chats ao vivo, nas nossas lives aí. Então eu acredito que o Bitcoin ele possa estar até tentando fazer novamente um esforço para poder voltar a romper essa região. Notem que se romper, eu quero que ele faça uma base de preço aqui para ele confirmar esse movimento, para ele continuar subindo. Caso ele não fizer esse movimento aqui, a gente pode entender que esse movimento ele não foi concluído, igual a gente já teve esse movimento no passado, e a gente pode voltar lá para casa dos 28 mil dólares e 500, tá? Então fique atento em relação ao Bitcoin. Vou passar algumas análises agora das criptos aí, que possivelmente pode vir a explodir, tá? Vamos lá para GRT. Tá? GRT aqui que a gente estava olhando ela já há alguns dias, tá? Então a GRT ela bateu o nosso primeiro e segundo alvo, porém ela fez aí um topo duplo, tá? Aqui eu tô olhando no gráfico de 15 minutos, eu vou aumentar um pouco o gráfico pra gente ter uma noção um pouco maior do movimento total que ela tá fazendo. Então ela rompeu uma tendência de baixa aqui, a gente teve um sinal de alta, bateu o primeiro e segundo alvo, voltou para a região do stop. E aqui novamente, ó, dentro da GRT, tá? Construir outros sinais aqui na GRT para ver se a gente consegue ter essa tendência de alta novamente. Mas olhando aqui, tá, para um curto prazo, a gente vê que ela tocou nessa região onde tem essa linha branca em 17 centavos. E aqui também a gente teve essa região aqui, ó, tá, onde tivemos um topo duplo, tá? Esse topo duplo que a gente teve, pessoal, basicamente ele foi rompido nessa região aqui, ó, tá? Onde teve essa formação. Então a gente pode estar vendo aqui na GRT talvez um reteste, tá? Geralmente esse topo duplo ele desce, ele volta para fazer o reteste e talvez a gente possa ver um movimento de queda. Porém, tá? Esse reteste, enfim, pode estar um pouco mais acima, pode estar mais próximo dessa região onde fica ali a média móvel de 21. Então o preço ele pode subir ainda próximo da média móvel de 21 períodos. Colocando numa tendência um pouco mais curta, a gente vê que a gente teve uma entrada dela, né? Praticamente está acontecendo essa possível entrada dessa moeda agora nesse movimento, tá? Precisa de ter essa confirmação. Ela já teve um pavio de explosão aqui, bateu lá próximo do seu segundo alvo, então acredito que seria interessante aí observar aí esse rompimento. Lembrando que a gente tem sinais bullish aqui também da GRT, tá? A gente pode até invalidar esse fundo, esse topo duplo, né? Levando em consideração que a pernada, tá? Essa pernada aqui, ela deveria, né, ser maior ou ser igual à mesma pernada lá do outro lado. Mas se a gente for levar em consideração também, a gente pode estar formando uma cunha descendente. E aí, se o Bitcoin, caso estiver fazendo aquela divergência gráfica ali, a gente pode ver que esse ativo ele também pode continuar a dar um movimento de alta, tá? Então pode ser que a gente veja esse movimento ser expressivo ou esse movimento um pouco mais forte aqui na GRT, já que a gente está com as nossas médias móveis cruzando. Aqui no nosso RSI ele está no momento de lateralidade, está perdendo aqui um pouquinho de força compradora, mas nos gráficos maiores, ó, os gráficos maiores a gente consegue ver aqui, ó, uma possível tendência aqui de alta, tá? Então podemos ver uma possível tendência de alta aqui na GRT, sabendo que a gente está saindo do movimento de sobrevenda e entrando no movimento para ir para sobrecompra, tá? Então fiquem atentos aí na GRT, ela confirmando essa posição aí para ela poder conseguir ir bater o último alvo. Também ela precisaria de cruzar as médias móveis no gráfico de 1 hora e entrar volume comprador. Então fique de olho na GRT, pode ser que ela dê uma boa oportunidade para fazer talvez até uma posição, ou talvez até conseguir bater os 4 alvos nossos, igual eu já passei no sinal lá. Vamos para Solana.
Solana que eu acabei de gravar um vídeo, tá? Vai ficar no público, vai ser tá publicado ali no nosso grupo. A Solana que ela tá dentro de um canal, tá? Gráfico de 15 minutos, a gente vê que ela faz esse mesmo padrão, ó, toca no fundo e topo desse canal. Fundo e topo desse canal, ela tocou recentemente no topo, agora ela tá perdendo um pouco essa força de subida, parece que ela tá querendo tocar novamente nesse topo, tá tentando fazer um rompimento dessa região, ainda não conseguiu, então a Solana também seria interessante aí ficar de olho observando, caso ela rompa essa região aqui, essa faixa branca, ela pode vir aí testar aí o topo desse canal, como ela fez aqui embaixo, ó, tá? Ela teve uma zona de lateralidade, tentou romper por diversas vezes, não conseguiu, e quando rompeu ela fez base de preço e subiu novamente. Então isso pode ser um padrão que a Solana está fazendo dentro desse movimento aqui de um canal de alta, então pode ser possível que a gente veja esse movimento, ó, tocou uma vez, tocou duas vezes, chegou próximo de novo aqui da parte inferior do canal e pode estar dentro desse canal de alta aí em tempos gráficos mais rápidos, tá? Aqui próximo dos 39 dólares e 62. Não estou vendo aqui uma perda de força ainda da Solana, tá? Para ela ter essa perda de força, teria que ver aqui no gráfico de 15 minutos já uma região de sobrecompra. Ela está na metade do caminho aqui em RSI. Quando aumenta um pouco o gráfico, a gente vê que ela ainda tem uma margem para poder continuar subindo. Tem uma certa perca de força aqui também na região, né, do nossas médias móveis 12 por 26 aqui no MACD, mas ela tá fazendo divergência gráfica também, igual eu mostrei lá no sinal, ó. Então a gente tem aqui, ó, nessa região, ó, fundos descendentes e topos ascendentes aqui no nosso indicador, tanto em RSI como em MACD, e isso é uma divergência bullish, tá? Se eu tirar todo esse movimento, colocar um gráfico de 4 horas, pessoal, a gente vê aqui, ó, que a gente está em uma cunha descendente, tá? Aí a gente pode estar indo testar o topo dessa cunha aqui a qualquer momento aí. Então fica de olho aí na Solana, caso o Bitcoin faça aquele movimento mesmo, a gente pode enxergar aí talvez um movimento de alta aqui também na Solana, tá? Ela pode vir tocar nessa região e até talvez em 4 horas fazer um movimento aí de oco. Então fica bem de olho aí na Solana, que ela pode fazer aí, tocar lá nessa região ali dos 41 dólares, voltar a fazer o outro ombro e aí formar um oco e romper esse oco dentro de 4 horas aqui numa região de fundo de gráfico de um movimento que ela está fazendo aqui no diário dessa cunha descendente, ó. Então fica bem atento quanto a esse movimento, ó. Dá para ver nitidamente que ela está fazendo aqui uma cunha descendente, tá? Apesar dela não estar com tanta força, mas ela está vindo seguindo aqui uma cunha cada vez mais diminuindo o volume de transação. Seria interessante, né, ela fazer esse movimento muito mais específico, até porque aqui no diário a gente tem ainda a média de 8 períodos e a média de 21 como resistência, então vamos ficar de olho também no Bitcoin. Outra moeda é a HNT. HNT, meu pessoal, a gente tem aqui, ó, HNT, uma xícara, tá? Então, para quem acompanhou aí os últimos chats, a gente tem uma xícara, essa xícara ainda não foi rompida, ela tocou nessa LTB, nessa linha branca, não conseguiu ter esse total força de rompimento, mas a gente já está caminhando no gráfico diário para ter um cruzamento das médias móveis de 8 e 21. Se eu colocar aqui 4 horas, ó, a gente vê que ela fez a bandeira, rompeu, tentou romper o topo anterior, ainda não conseguiu, então fique de olho que também tem sinal da HNT, mas ainda não foi ativado esse sinal. Então ela pode aí romper essa região de LTB e dar um bom sinal para a gente, porque a gente tem 50% de chance aí da gente explodir essa xícara aqui, tá? Outra moedinha que a gente está de olho também é a SKL, tá? SKL que a gente estava acompanhando também no grupo, né? Quem participou das últimas aulas aí, a gente viu que ela começou a fazer uma impressão de um canal de alta, depois esse canal acabou não se confirmando, ela subiu, tocou no seu primeiro alvo ali, mas acabou não tendo tanta força assim, e agora a gente pode imaginar que ela possa estar fazendo, ó, um rompimento aqui de uma cunha descendente no gráfico de 15 minutos. Quando a gente aumenta esse gráfico, fica mais evidente para a gente que essa cunha descendente ou essa flâmula, né, ela pode ter aí uma explosão e a gente vê esse preço chegar a um patamar aí próximo de 0,7 centavos, tá? E seria aqui o nosso stop loss nessa região aqui de 0,6 centavos. Então fique de olho, ó, em divergência bullish, tá? Tanto em divergência bullish como em movimento de tendência, a gente vê que ela começou a fazer aqui, ó, fundos descendentes. Aqui a gente não teve esse movimento tão expressivo assim como fundos descendentes, porque esse movimento ele aconteceu mais atrás, então essa divergência ela já aconteceu aqui atrás, ó, essa divergência ela já aconteceu aqui atrás,
e aqui a gente aconteceu aqui embaixo. Então esse movimento pode estar no início de um movimento muito maior, que a gente pode estar vendo aqui de reversão de tendência dentro da SKL, tá? Que estava subindo bastante ontem, chegou a subir aí cerca de 15, 20% aí ontem, tá? Então vamos ficar de olho, ela pode estar batendo em região de resistência também, ou formando qualquer outro padrão de figura gráfica aqui em tempos gráficos maiores, beleza? Então fica de olho, ó, ela tá ainda com força para tendência para subir, então fica de olho nela aí, que ela pode dar uma boa subida ainda nesse mercado, principalmente em tempos gráficos menores de 1 hora e 15 minutos. Pessoal, vou ficando por aqui, não esquece de deixar o like no vídeo, por mais que é um vídeo aí no chat privado, vai ficar como privado, né? O pessoal vai assistir, vou deixar compartilhado aí no nosso grupo, mas não esqueça de seguir lá o nosso Instagram para vocês participarem também dos conteúdos que a gente posta lá para vocês. Lá é mais relacionado às notícias, então também de vez em quando eu vou abrir lá para ter algumas enquetes, algumas coisas, e quem sabe a gente faz alguns sorteios por lá também. Então fique atento aí, vamos seguir como que tá o gráfico, né, em relação às altcoins, né, e o Bitcoin. Uma outra coisa que eu quero falar também para ficar bem salientado, tá? Vou voltar aqui no BTC. Só para a gente relembrar, Bitcoin semanal, tá, pessoal? Rapidinho aqui, antes da gente finalizar esse vídeo, Bitcoin semanal. Vou olhar pelo gráfico da Binance mesmo. Então, Bitcoin semanal, ó. Deixa eu abrir aqui, terminar de carregar. Que fique bem claro, galera, para que fique bem claro, tá? Tem muita gente ainda com dúvida, né? Com dúvida em relação ao como esse gráfico ele está se comportando. Então, ó, para que fique bem claro, né? A gente não tem o dom da verdade para saber qual é o movimento correto que a gente pode ainda acontecer no Bitcoin. A gente pode sim vir até 20 mil dólares, a gente pode vir até fundos anteriores aqui do Bitcoin. Acredito um pouco improvável. Para isso teria que ter uma mudança drástica ali nas taxas de juros, eles teriam que aumentar de 1 ponto percentual, que vai acontecer ainda nos 2 próximos meses. Eles falaram que vai começar a aumentar até final do ano, porque a inflação não está sendo controlada, e aí isso pode trazer sim para o mercado um pessimismo. Mas no 4 horas, novamente, como eu sempre falo na live, a gente tem aqui, ó, uma tendência ainda de bandeira de baixa. Se eu pegar essa bandeira de baixa e projetar para baixo, ainda imagino o preço em 24, 25 mil dólares, por enquanto, tá? Depois que chegar nessa região aqui, ó, aí sim eu vou dar uma olhada. Rompeu, se não rompeu, como que a gente está de volume, como que a gente está de dados on-chain. Eu acredito que nessa região a gente vai lateralizar por um tempo legal, entre 24 a 35 a 33 mil dólares, tá? Então fica já o meu alerta aí sobre o Bitcoin, que ele pode descer um pouco mais, mas já é uma região interessante em relação ao semanal para a gente aportar Bitcoin a longo prazo, tá? Até porque a gente só chegou nessa região pelo gráfico aqui da Binance, ó, próximo dessa região, ó, apenas 3 vezes, tá? Então, desde 2018, aqui em 2020, no Corona Crash, e aqui agora a gente pode estar chegando nessa região de novo. E notem que depois que a gente chega nessa região, a gente sempre estoura. Então, mesmo que a gente não estava na região ali de halving, tá? Em 2020, antes de acontecer o halving, a gente deu essa explosão. Então, fica de olho aí, porque às vezes a gente pode estar próximo aí do fundo, e às vezes ficar querendo adivinhar o fundo para comprar melhor, às vezes não seria uma boa estratégia. Então, fracione as suas estratégias e comece a aportar criptomoedas que são de bom desempenho. Na minha opinião, moedas para poder comprar agora nesse momento apenas Bitcoin e Ethereum. E os outros projetos a gente vai estudando de acordo com o que o Bitcoin for dando oportunidades para a gente, para começar a fazer topos e fundos ascendentes, mostrar a tendência de alta, começar a reverter essa tendência de baixa aqui em RSI semanal, né? Ele tem a probabilidade de tocar na média móvel de 200, lembrando que tem vídeo no canal falando sobre média móvel de 200, né? Então é interessante dar uma voltada ali no conteúdo atrás e dar uma assistida, que também ajuda bastante no entendimento da análise gráfica, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço forte para todo mundo, um bom domingo aí e fique com Deus. Valeu!